Olá, pessoal, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Eu sou o professor Renan Galvão, nós estamos aí já no 8º encontro da disciplina, hein? Caminhamos, hein, pessoal? Estamos na unidade 3 do livro didático, que vai discutir patologias em edificações. Nós vamos estudar as diversas manifestações patológicas que ocorrem nas nossas edificações. Na aula passada, nós tratamos, em especial, das manifestações patológicas em concreto em argamassas, falamos muito sobre fissuras, né, e também corrosão do concreto armado. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com patologias em aço, madeira, pintura e desgaste dos acabamentos. Então, é uma aula até que corridinha, porque a gente tem bastante coisa para ver, tá? Então, eu já vou começar, sem mais delongas, mas, novamente, né, como de costume, eu reforço que o chat de perguntas e respostas está aberto, então vocês podem mandar as contribuições e as dúvidas de vocês, que eu vou analisando aqui, lendo ao longo da aula, e no final da aula a gente tem um momento para dúvidas também, tá? Então vão mandando aí suas contribuições, vamos interagir, tá, pessoal? Não me deixem aqui falando sozinho, não. Senão eu já tô aqui na cabine sozinho ainda, se eu não interagir com vocês, aí não tem graça. Combinado? Bom, então, começando, né, pelas manifestações patológicas em materiais metálicos, tá? As construções em estruturas metálicas, elas vão apresentar algumas vantagens, tá? Como, por exemplo, a fácil adaptação e a versatilidade às necessidades do projeto. São estruturas bastante flexíveis, que elas podem se modular e se adaptar facilmente à arquitetura da edificação. No entanto, são projetos que vão demandar um elevado nível de detalhamento de projeto, tá? E muitas vezes as manifestações patológicas que a gente vai enxergar, né, nas nossas estruturas metálicas são justamente oriundas de falta de detalhamento de projeto, tá? Então, as principais manifestações associadas a materiais metálicos estão relacionadas a falhas de projeto ou de detalhamento. Não houve detalhamento suficiente, a execução acabou saindo de maneira incorreta, né? Ou ainda falhas na furação dos parafusos ou nos próprios processos executivos. Ainda falhas associadas à mão de obra desqualificada, erros em soldas. Para executar em aço, a gente precisa de uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? Problemas relacionados à má qualidade dos materiais, já em uma menor proporção, tá? Ou ainda, né, a falta de manutenção da estrutura, ou a uma sobrecarga, ou efeitos de corrosão, que vão atuar fortemente aí nas estruturas metálicas. Quando da montagem dos elementos estruturais, quando a gente está montando esses elementos, né, fazendo as ligações, podem ocorrer falhas na furação dos parafusos usados para unir os perfis, tá? Então, quando eu estou unindo diferentes perfis metálicos, eles vão ser parafusados a partir de chapas, né? Você une duas chapas e parafusa essas chapas, e aí essas chapas elas estão pré-furadas, elas estão furadas, né? Se esses furos não se encontrarem, tá? Eu posso ter desencontros entre esses elementos e às vezes, né, se for por um pouquinho, você acaba parafusando ali e aí você vai ter uma estrutura que não está corretamente ligada e alinhada, ou eventualmente eu vou ter que fazer um terceiro furo para corrigir esse desencontro, né, e eu acabo aumentando o número de furos, tá? Já em ligações soldadas, a gente pode ter falha na geometria do encontro ou na solda, o que torna essa região mais suscetível a problemas estruturais, se eu tiver falha nas soldas, tá? As ligações geralmente vão ser, né, pontos críticos aí, tanto no dimensionamento como para, né, regiões mais propensas ao surgimento de manifestações patológicas, tá? Então, é dentro aí, na região das ligações, onde eu posso, né, acabar tendo uma execução incorreta, né, ou uma alteração ali em loco do tipo de ligação concebida em projeto, tá? Então, é uma manifestação patológica, eu não estou executando corretamente. Posso ter nessas regiões de ligações problemas na solda, tá? Devidos ao material utilizado ou à execução incorreta.
resistência insuficiente do parafuso, cisalhamento na região do parafuso devido à insuficiência na resistência da chapa. Então, eu posso ter a chapa que não resiste às tensões de cisalhamento, ou parafuso que tem resistência insuficiente, ou ainda corrosão do parafuso ou da região de ligação. Então, a região das ligações são mais críticas mesmo, tá? São regiões mais frágeis. Aqui agora eu trouxe algumas figuras, algumas imagens, fotografias, não são minhas, tá? Mas que vão apresentar algumas manifestações patológicas ocorridas em estruturas metálicas, tá? Essa primeira aqui, ó, vai apontar falta de concordância nas emendas, né? Então, essas emendas, tá? A gente está fazendo uma emenda aqui num perfil metálico, mas elas não concordam adequadamente, né? Elas não apresentam aí um encontro adequado nessas emendas. Então, daí eu acabo tendo que aumentar muito o meu cordão de solda, e eu fragilizo ainda mais essa região, né? Então, isso aqui é um problema de execução ou, eventualmente, até de falta de detalhamento também, tá? Um outro problema que acontece aqui é o subdimensionamento dos elementos estruturais ou das ligações, o que pode levar a deformações acentuadas e, eventualmente, até o colapso da estrutura, tá? Em componentes de aço, tá? As falhas estruturais são mais comuns em edifícios leves, como galpões, coberturas, hangares, principalmente em função da ação do vento, tá? No Brasil, a ação do vento muitas vezes pode ser o principal agente solicitante nesse tipo de edificação, tá? Então, cobertura de posto de gasolina, é muito comum a gente ver, né? Às vezes colapso da estrutura em função da ação do vento, galpões. Por isso que todos esses tipos de estruturas, né, galpões, coberturas, hangares, eles precisam ter uma estrutura muito bem contraventada para resistir aos esforços solicitantes oriundos do vento e distribuir melhor essa ação do vento pela estrutura. Então, contraventamento vertical e horizontal é fundamental, tá? Tem que ter um bom dimensionamento em relação a isso. Aqui nessas figuras a gente consegue enxergar alguns problemas que esses elementos metálicos tiveram em função do seu subdimensionamento, tá? Do seu dimensionamento insuficiente. Aqui a gente tem flambagem por compressão excessiva. Olha só que bizarro isso aqui. Porque aqui nós temos, né, um anel, né, da minha treliça, não é um anel, né, um componente reticular aqui da treliça, né, um quadrado da minha treliça. E originalmente aqui eu tinha, né, o meu banzo superior, muito provavelmente, tá? Só que esse banzo superior, ele estava tão comprimido, né, porque aqui aconteceu uma flambagem por compressão excessiva, que esse banzo horizontal aqui acabou flambando. Olha para onde foi a deformação desse banzo, né? Por compressão excessiva, esse banzo flambou. Essa outra figura apresenta uma deformação de torção por flambagem, tá? Então, aqui, né, a gente não consegue definir muito bem se é um pilar treliçado, e aqui é uma placa de fechamento, ou se eventualmente é um elemento de cobertura, tá? Mas, de qualquer maneira, esse elemento aqui, tá? Esse perfil metálico da minha treliça acabou flambando, tá? E, em função dessa flambagem, esse elemento se torceu, tá? Então, aqui houve uma torção, né, desse banzo aqui da minha treliça, né? Uma torção terrível aqui. Tá? Então, em função desse subdimensionamento estrutural, a gente pode ter manifestações patológicas em estruturas metálicas, tá? Abordando aqui as minhas estruturas mistas, eu gostaria de destacar o seguinte: é muito comum a gente associar uma estrutura metálica que se assente sobre a base em concreto armado, tá? Que a gente tem daí as chamadas estruturas mistas, né? As edificações mistas vão ser compostas com partes em perfis metálicos e outras partes em concreto, ou ainda o fechamento em alvenaria, por exemplo, tá? O problema aqui, né, são as regiões de encontro, que muitas vezes podem ficar incompatíveis ou descentralizadas, o que vai resultar em excentricidade nos esforços. Então, regiões aí de encontro entre os diferentes tipos de estrutura são regiões também problemáticas, tá? E que devem ser olhadas com atenção tanto no projeto como na execução, tá? No caso de fechamento do edifício em alvenaria de blocos cerâmicos, né,
Podem surgir fissuras nas paredes se a estrutura se movimentar mais do que o que foi previsto, né? Ou se a solidarização entre os dois materiais, né, a estrutura metálica com o fechamento em alvenaria cerâmica, se essa solidarização entre os materiais não for suficiente para absorver as deformações que a estrutura transfere para a alvenaria, né? E com a fissuração, ainda né, na região de encontros, é perigoso aí ainda infiltração de água nas frestas e nas ligações. Um outro tipo de estrutura mista bastante comum são as lajes em concreto estruturadas por chapas de aço dobradas, chamadas lajes steel deck. Tá? Então, você tem uma chapa de aço dobrada embaixo, e aí você vai concretar uma laje de concreto sobre essa placa, sobre essa chapa de aço. Tá? Nesse tipo de estrutura mista, pode ocorrer fissuras devido à armação insuficiente para a laje ou a retração do concreto. E aí o que você pode ter é o descolamento entre a laje de concreto e a chapa de aço dobrada, tá? E ainda corrosão causada pela infiltração de água nessas regiões, tá? Então a laje steel deck é essa laje aí que está mostrada nesse desenho, né, nessa figura, que é muito comum. Em estruturas metálicas, a laje é muito comum ser do tipo steel deck. Tá? Então, você tem aqui, né, os perfis metálicos, as vigas de sustentação aqui, as vigas em perfil I, aí você vem com uma chapa dobrada, né, que está parafusada as minhas vigas de sustentação, eu venho com a minha armadura para o concreto, e aí concreto a minha laje. Tá? Esse tipo de estrutura mista a gente chama de laje steel deck. E um outro problema que a gente tem é a corrosão, né? A gente trabalhou com a corrosão na aula passada, mas a corrosão em concreto armado, né? Aqui nós estamos falando da corrosão em elementos metálicos, tá? Que é muito comum, né? A gente vê aí qualquer objeto metálico, ele tende a corroer, né? A iniciar um processo corrosivo. Então, a corrosão do aço, tanto da estrutura, como da estrutura metálica, como dos parafusos, tá? Ou das soldas de ligação, é uma manifestação patológica muito comum em estruturas metálicas, tá? Vai exigir cuidados através de tintas protetivas ou outros revestimentos que formem uma barreira contra o início do processo corrosivo e o ataque ao material, tá? A corrosão é um processo oxidativo, né, que faz com que o aço perca a seção, o que é muito perigoso para a eficiência estrutural da minha estrutura. A oxidação desse processo corrosivo faz com que o material perca suas propriedades de resistência mecânica, de elasticidade, de ductilidade e perca a área em si, né? Em relação aos mecanismos de corrosão, tá? O contato entre metais ou ligas com diferentes potenciais de corrosão, tá? Por exemplo, zinco e aço, tá? Telhas galvanizadas que se assentam sobre estruturas de aço, nesses pontos de contato entre metais diferentes, eu posso ter uma região muito favorável ao início de corrosão, tá? Regiões do metal no entorno do cordão de solda podem se oxidar mais do que o restante da peça. Então, nas regiões de solda, tá, no entorno do cordão, são regiões muito passíveis a uma corrosão mais acentuada, mais intensa. Diferenças de temperatura vão induzir corrosão também do local com a temperatura mais elevada, tá? E deposição de partículas sólidas na forma de poeira, tá? Agentes agressivos no geral também podem iniciar um processo corrosivo. Vamos analisar algumas figuras aí, então, de corrosão e de outras manifestações patológicas nesse tipo de estrutura. Vamos lá. As fotografias, tá? Não são fotografias minhas, né? Eu deixo a fonte aqui, ó. É de uma apresentação muito interessante de Dalboy Sartort, de 2012. As autoras trazem as seguintes fotografias. Aqui, no caso, a corrosão nas soldas e na corrosão nas ligações parafusadas. Então, ó, consegue observar que a estrutura, em geral, ela já não está muito saudável, né? Mas nas regiões de ligação, a corrosão é muito mais acentuada, né?
Aqui a gente consegue enxergar bem que no cordão de solda, ó, todo o entorno do meu cordão de solda eu tenho uma corrosão bem mais acentuada que no restante do meu perfil. Aqui nas ligações parafusadas a mesma coisa. Ó, aqui a minha solda, né, entre dessa chapa com esse perfil aqui, essa solda está bem corroída e o próprio parafuso também está bem corroído. Aqui a gente tem um problema de incompatibilidade de projetos estruturais de concreto e o projeto metálico, né? Aqui a gente tem um perfil tubular, né, com a chapa de ligação aqui, que descia, só que ó, o encontro do meu perfil metálico com a minha viga em concreto aqui, esse encontro inexiste, né? Não existe esse encontro, tá? Então aí como é que você vai parafusar? O que você faz nesse caso? Por isso que é muito importante os projetos estarem muito bem compatibilizados, senão no momento da execução não vai encontrar os elementos que eu quero conectar, né? Então, imagina, eu vou ligar o quê? Eu vou colocar 2 parafusos aqui e aí vou fazer com que essa força, né, desse elemento aqui, olha só a excentricidade que a força desse elemento, né, desse pilar, vamos supor aqui, olha a força, né, a excentricidade que essa força estaria sendo aplicada em relação a essa viga, né? Essa força aqui estaria torcendo essa seção transversal da viga, né? O ideal é que eu encontrasse, né? O ideal era que eu fizesse esse encontro aqui, né, num ponto central da seção da minha viga. Então, isso aqui é um problema de falta de compatibilidade de projetos. Aqui, pessoal, essa foto eu acho muito interessante porque mostra uma incompatibilidade muito grosseira aqui, né? Veja só, olha só como que essa estrutura de apoio, né, esse pilar treliçado dessa estrutura de cobertura, né, está sendo apoiada. Ela está sendo apoiada aqui nesse pilar, na sua extremidade, né? Então imagina aqui, ó, eu tenho uma força sendo aplicada na extremidade desse pilar, totalmente excêntrica ao centro de gravidade do meu pilar. O que eu acho que provavelmente aconteceu aqui? Eu não sei, né, de onde é essa foto, quer dizer, eu sei que são dessas autoras, né, mas eu não sei a fotografia, a cidade ou o local que é essa foto, mas o que eu acho que aconteceu? Provavelmente o pessoal tinha essa cobertura mais antiga, tá? Então a gente vê aqui que esse pilar, originalmente, né, ele era o pilar de apoio para essa cobertura mais baixa aqui, né? Ó, aqui eu vejo a minha viga treliçada. Essa viga treliçada, ela se apoia no centro desse pilar, né? Então, provavelmente existia essa estrutura de cobertura original com esse pilar de apoio, tá? Aí resolveram ampliar essa região coberta, construir uma outra estrutura de cobertura mais alta. Só que aí, ao invés de construir um outro pilar para apoiar esse pilar treliçado, não, resolveram apoiar esse pilar treliçado nesse restinho aqui de pilar que dava, ó, encaixa aqui. É muito grosseiro isso aqui, pessoal, porque você tem, olha só, você tem metade do apoio aqui fora do concreto, do pilar de concreto, então você tem toda a força desse pilar concentrada na extremidade do meu pilar e em uma pequena região de concreto ainda. Então isso aqui é absurdo, isso aqui é a fotografia que você olha para ver como não fazer, tá? É para usar como contra-exemplo mesmo, é uma incompatibilidade muito grosseira, tá? Isso aqui quiseram utilizar provavelmente esse pilar que já existia, tá? Eu acredito, para servir de apoio para uma outra estrutura de cobertura. É terrível isso aqui é horrendo uma situação dessas, né? A gente não pode admitir. Bom, fechamos a parte de manifestações patológicas em aço, vamos agora para madeira, tá? Estou dando uma olhada aqui no chat de perguntas e respostas, não recebemos nada por enquanto, então vamos tocar o barco. Então, pessoal, falando agora das principais manifestações patológicas em madeira, tá? As principais manifestações vão estar associadas a agentes bióticos ou abióticos, tá? Bióticos são os agentes vivos, né? Micro-organismos, insetos,
E os agentes abióticos aí são os agentes não vivos, tá? Então, as manifestações relacionadas à ação de agentes bióticos, tá? Para que elas ocorram, são necessárias condições propícias, condições propícias para o surgimento, tá? Desses agentes. Então, a gente tem que ter uma umidade, temperatura, oxigênio, tá? Aí né, em valores adequados para que surjam, tá? Se eu tiver excesso de umidade, né, eventualmente uma temperatura mais elevada, e aí a madeira como fonte de alimento pode levar ao surgimento de micro-organismos, né, fungos, bolores, ataque de insetos, né? E aí com esses ataques desses agentes bióticos, a madeira pode sofrer perda de resistência e amolecimento, tá? Os fungos, por exemplo, eles vão, em seu processo metabólico, segregar enzimas que degradam a celulose, né? Então, eu posso degradar a celulose, que é um componente fundamental para a resistência da madeira, né? A madeira ainda está sujeita a ataques de insetos. Então, esses são os agentes bióticos, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma parede de madeira que está toda embolorada, cheia de fungo, né? Então a resistência aqui é baixíssima, tá? Um elemento estrutural assim é muito arriscado. E aí nós podemos ter as manifestações patológicas relacionadas à ação de agentes abióticos. Aí nós podemos ter os físicos ou os químicos. Os agentes abióticos físicos, né, vão ser os agentes que vão causar manifestações associadas aí à sobrecarga por uso inadequado da estrutura, falta de manutenção, concepção inadequada, problemas nas ligações, desgaste por fadigas, tá? Todas essas manifestações estão associadas a agentes físicos. Já os agentes físicos, né, vão ser as manifestações que surgem em função do contato da madeira com ácidos, bases, tá? Ou a corrosão dos elementos metálicos, que vai favorecer a proliferação de fungos apodrecedores, tá? Então, a corrosão, né, é um processo químico, então está associado a agentes químicos, né? Contato com ácidos e bases, então a gente separa em categorias de agentes físicos ou químicos, mas são todos agentes abióticos. Ou ainda nós podemos ter os agentes atmosféricos ou meteorológicos, que aí nós temos como principais exemplos a luz ultravioleta, o intemperismo, né? Danos por inchamento ou retração da madeira em função da variação da umidade, a ação do vento, dentre outros. Tá? Esses agentes atmosféricos ou meteorológicos, eles podem causar danos às peças de madeira, como o empenamento, né, que é a curvatura que às vezes a madeira apresenta, decomposição química da madeira, esforços que não foram considerados no cálculo, né? Então, se a madeira sofre retração ou se tem uma ação do vento, às vezes eu tenho ali o surgimento de tensões que não tinham sido consideradas no dimensionamento. Tá? Isso pode levar a manifestações patológicas e a excesso de fissuração, né? Eventualmente colapso da estrutura. Esse quadro está no livro de vocês, tá? Então, para fechar essa classificação, né, de agentes que causam manifestações patológicas na madeira, nós temos, para fechar então, né, os agentes bióticos, que vão ser aí as bactérias, os fungos, os insetos e perfuradores marinhos, e os agentes abióticos, como os físicos, de origem estrutural, né, danos mecânicos, animais, vandalismo, animais, eu digo, né, o choque, eventualmente, de um animal sobre a minha estrutura de madeira, né, ou vandalismo, tá? Os agentes químicos, que aí, né, corrosão em ligações e efeitos da corrosão na madeira, tá? Agentes atmosféricos ou meteorológicos, que aí é luz ultravioleta, intemperismo, inchamento e retração da madeira, vento. E um último agente abiótico aqui é o incêndio, tá? Mas em situação de incêndio, a madeira tem um comportamento interessante, tá? A combustão da superfície da madeira, né, das peças de madeira, forma um carvão que protege o núcleo interior da peça de madeira intacto, tá? E esse carvão acaba retardando o avanço da combustão. Então é um comportamento interessante que não acontece no aço e no concreto. Tá? Então, em situação de incêndio, a peça de madeira vai entrar em combustão externa ali, né? Vai queimar até determinada espessura da madeira e vai formar um carvão. E aí esse carvão vai retardar a proliferação do incêndio, né?
e vai manter intacto ali o núcleo da minha peça de madeira, tá? Claro, se a temperatura continuar a subir, o incêndio continuar a acontecer, aí vai ocorrer o colapso da estrutura, tá? Mas no momento inicial, a estrutura se mantém protegida em função da formação desse carvão inicial aí, da combustão, do começo, né, do meu incêndio. Tá? Então é um comportamento positivo em relação ao incêndio. Vamos agora para as manifestações patológicas em pinturas. Tá? Deixamos madeira, vamos para as pinturas. Em relação às pinturas, nós teremos aí diversos tipos de manifestações. Vamos ver várias figuras aqui agora para identificar, né, quais são as principais. Então, a primeira delas é o manchamento por micro-organismos e bolores. Tá? Então, o surgimento de micro-organismos e bolor é característico de áreas úmidas com baixa insolação. Tá? Então, se eu não tiver, né, se tiver uma área pouco iluminada e úmida, com certeza que ali vai ter surgimento de micro-organismo. Tá? Pode ainda surgir em regiões onde se pintou o substrato ou, né, aplicou uma camada de tinta onde o bolor não tenha sido removido ou eventualmente se utilizou uma tinta inadequada, tá? Então, novamente, se eu tiver umidade, né, e eu tiver formação de micro-organismo no bolor, eu preciso estancar o ponto de umidade, tá? Então, é muito comum surgir, né, próximo, em regiões de parede próxima ao piso, eventualmente porque a viga baldrame não foi bem impermeabilizada, tá? Então, se a viga baldrame não estiver bem impermeabilizada, vai, né, essa viga baldrame, por capilaridade, vai absorver aí a água do meu solo, a umidade do solo, e vai levar essa umidade até a base da minha parede, tá? Então, eu preciso estancar, né, impermeabilizar essa viga baldrame, ou se há algum vazamento de instalação hidráulica, corrigir esse vazamento para parar, né, a infiltração na minha parede. Se eu não corrigir isso, se eu apenas pintar, aplicar uma nova demão de tinta, esse problema vai continuar a surgir. Depois de um tempo vai voltar a aparecer esses bolores e micro-organismos. Olha essa fachada aqui, que terrível, né? Toda embolorada. Né? Tá com cara aqui de uma edificação antiga que não foi finalizada, né? E a gente tem toda a minha fachada, né? Estrutura e alvenaria aí toda embolorada. Um outro tipo de manifestação patológica é a eflorescência. A eflorescência, caracteristicamente, aí, são manchas esbranquiçadas na superfície, ocasionadas pelo transporte de sais solúveis a partir da alvenaria ou do reboco, tá? Então é muito fácil identificar uma eflorescência, como essa foto aqui, ó. Quando a gente vê manchas esbranquiçadas na superfície, tá? Com esse aspecto aqui, tá? Isso aqui é eflorescência. É transporte de sais solúveis a partir da alvenaria e do reboco. Isso acontece quando a gente não faz uma adequada preparação da superfície, tá? Se não aplica um fundo preparador adequado, tá? Ou ainda a execução do sistema de pintura antes da cura da argamassa. Então, se a minha argamassa não estiver bem curada e eu já aplicar a minha pintura, vai acabar acontecendo eflorescência, tá? Ou excesso de umidade também, porque aí esse carreamento, né, o surgimento dessas manchas esbranquiçadas é o carreamento através da água, tá, de material solúvel, né, de sais solúveis. Então, os sais solúveis lá do meu reboco, da minha alvenaria, eles são transportados até a superfície pela umidade, pela água, e aí surgem, né, essas manchas esbranquiçadas, tá? Então, como que eu faço isso? Preparando corretamente o fundo preparador para a pintura, né, ou para a aplicação da textura, tá? Garantir que a argamassa está bem curada antes de aplicar o meu sistema de pintura, tudo isso garante, né, evita o surgimento de eflorescência. Uma outra manifestação patológica é o descascamento, caracteriza-se aí pelo descolamento da tinta e ocorre quando essa tinta é aplicada sobre uma superfície empoeirada ou com parte de uma pintura antiga. Tá? Então é descascamento de pintura. Tá? Eu vou tendo aí o descolamento da tinta com o substrato, com a minha parede, certo? Então, isso pode acontecer sempre que eu aplicar a minha tinta, a minha película de tinta, sobre uma superfície empoeirada ou com alguma pintura antiga, porque daí a minha pintura nova,
ela não está se aderindo à parede, ao substrato, mas sim ela está se aderindo à poeira, né? A superfície empoeirada ou a pintura antiga. Então, isso não vai garantir aderência ao substrato, por isso que ela vai descascar, né? Então, lembra, para não acontecer descascamento, é limpar muito bem a superfície antes de aplicar a pintura, né? Então, garantir que ela não tem poeira, que foi retirada qualquer pintura antiga, porque senão eu vou aderir a minha pintura nova em pintura antiga, ou então em camada de poeira, e não no substrato, na minha parede que eu quero, tá? Esse problema também pode surgir em função de texturas acrílicas com problemas de aderência, né? Sei lá, você utilizou uma tinta látex PVA sobre uma argamassa externa sem nenhum preparo de fundo, né? Isso pode acabar gerando, como é o caso dessa figura, tá? Você pode acabar gerando descascamento dessa textura, tá? Aqui, ó, aplicou uma tinta látex PVA direto sobre a argamassa externa, tá? Sem preparação nenhuma desse fundo. Aí não aderiu muito bem, né? E acabou descascando. É possível ainda acontecer o descascamento de esmaltes sintéticos sobre uma argamassa sem fundo preparador, tá? Que é o caso daí de saponificação dessa pintura. Nesse caso aqui, de saponificação, ele aconteceu para essa pintura de esmalte sintético, que foi aplicada sem nenhum fundo preparador aqui, direto, né, na minha argamassa, e aí acabou acontecendo o descascamento também por saponificação nesse caso, tá? Que apresenta essa textura, né, cheia de bolhas, tá? Uma outra manifestação patológica em pinturas é o enrugamento. O enrugamento, como o próprio nome indica, né, é a formação de rugas ao longo da minha pintura. Tá? Isso acontece quando eu aplico uma camada muito grossa de tinta, tá? Ou quando eu tenho condições extremas de temperatura. Né? Se, por exemplo, eu aplico uma espessura muito grossa, uma camada muito grossa, aí o que a gravidade vai fazer? Vai tender a fazer com que essa camada vá caindo, né? Vá descendo ali, né? Então, eu acabo formando pequenas ruguinhas, né? Se essa camada é muito grossa, ela vai descendo, vai formando rugas, tá? Então, a gente tem que aplicar uma camada adequada, porque senão eu posso ter enrugamento. Ou ainda, se eu aplicar tinta, né? Uma demão de tinta antes da secagem do selador, ou uma demão de tinta antes que a demanda anterior tenha sido secada, eu vou ter enrugamento também, tá? Porque daí eu tenho excesso de tinta que não está seca, né? Se o meu selador não secou, eu aplico a primeira demão, vai acontecer esse acúmulo também, né? Porque meu selador está úmido ainda, não secou, eu coloco mais tinta, vai acabar enrugando. Ah, eu apliquei a minha segunda demão com a primeira ainda úmida, mesma coisa, né? A primeira demão está úmida, eu vou lá, aplico mais tinta, é a mesma coisa de eu estar aumentando a camada de tinta, então vai enrugar, tá? Então muita atenção aí, né, nessa etapa, nessa sequência de processos para pintura. Bom, para fechar a aula de hoje, nós vamos para os desgastes em acabamentos, tá? Que é o último tópico da aula de hoje. Então, nos casos, né, dos acabamentos, a gente tem alguns tipos de manifestações patológicas bem comuns, tá? Um defeito muito comum em pisos sujeitos à molhagem é o empoçamento, tá? O empoçamento de água, ele acontece em função do desnivelamento das placas sobre o substrato ou do próprio contrapiso, né? E aí esse empoçamento pode acabar levando à infiltração através do rejunte, se esse rejunte for mal executado. Então é muito importante quando você está fazendo piso, né, prestar atenção no caimento desse piso, né, na declividade desse piso. Você precisa drenar isso adequadamente, né, sempre em direção ali dos dispositivos de drenagem, né, do ralo ali, em especial a área externa que está sujeita à molhagem, né, ou o banheiro, a área molhada ali, você não quer, vai ficar empoçando água ali, né, não tem como. O empoçamento de água prejudica todo o sistema ali, promove infiltração na minha laje, é problema, tá? Então, muita atenção para a declividade. A NBR 13753 de 2015, ela estabelece esses seguintes valores de referência para a declividade, tá? Em ambientes de estar de 0 a 0,5%, banheiros e cozinhas de 0,5 a 1,15%, boxes de chuveiro, ó,
1,5 a 2,5% de declividade, as maiores declividades, né, de piso. Para pisos externos, no mínimo uma declividade de 1%, e para terraços e lajes de cobertura, no mínimo 1,5%, para a gente não ficar empoçando água, né? Um outro problema muito sério que acontece bastante é o descolamento de placas, tá? É muito comum a gente ver placa de revestimento que desplacou, que descolou do substrato, tá? Essa manifestação, esse fenômeno, ele é causado por uma execução errada do serviço, tá? Na maioria das vezes. Ou não houve espaçamento correto entre as juntas, e aí as placas, né, trabalharam, né, em função da dilatação térmica delas, aí não teve espaçamento adequado entre as juntas e elas acabaram se descolando, se desplacando. Ou, o que é muito comum, elas foram aplicadas sobre algum substrato empoeirado, então não houve má aderência desse, né, substrato com a placa. Ou aplicou num substrato empoeirado, ou então aplicou em uma camada de argamassa que já estava seca, tá? Então, quando vai preparar o piso, né, vai colocar o piso, você vai colocar a sua argamassa ali, né, para aplicar o piso sobre ela. É importante que o funcionário que está fazendo isso não aplique a argamassa numa área muito grande, porque daí ele não vai dar conta de aplicar o piso em toda essa área, e aí essa argamassa colante vai começar a secar, e no final, quando esse funcionário for colocar a placa na área final ali, essa argamassa já está seca, aí ela não vai grudar mais, né? Então existem diversas orientações de como fazer esse serviço e garantindo sempre uma aderência, tá, da placa com a argamassa. Inclusive dá para fazer alguns testes, sabe? Se você não sabe se aquela área tá boa ainda, pega uma placa, aplica ela sobre aquela área, depois retira e olha, vê se a argamassa ficou grudada, se a placa ficou suja. Se a placa ficou suja, quer dizer que tá aderindo ainda. Se não, se ela saiu limpa, quer dizer que ali não colou nada, tá? Então esse tipo de cuidado tem que ter, porque descolamento de placa é muito comum em função da falta de aderência da placa cerâmica, que é toda rugosa, né, com a argamassa de fundo ali, onde a gente aplica essa placa. Falando, né, das juntas de dilatação, que é um problema também, né, a ausência de juntas de dilatação, ou se essas não estiverem de acordo com o recomendado pelo fabricante, vai haver dilatação e movimentação na estrutura e isso vai causar fissura nas placas cerâmicas, tá? O gretamento aqui, ó, todas essas fissurinhas aqui na placa, tá? Isso aqui, essas microfissuras, elas surgem, tá, no esmalte da placa, tá? O gretamento é a fissuração do esmalte da placa, que surge quando o meu, né, no caso o meu substrato ali, a minha laje, por exemplo, a minha parede ali se dilatou, no caso de pisos, né, a minha laje se dilatou, e aí a minha placa não acompanhou essa dilatação e acabou fissurando todo o seu esmalte, tá? Essas fissuras, essas pequenas fissuras na placa, a gente chama de gretamento, tá? E, né, dependendo aí do nível de dilatação, eu posso ter, né, fissuras bem grandes aqui, ó. Aqui eu tenho fissuras bem grandes que atravessam, né, placas. A NBR 13753 de 2015, ela exige juntas de dessolidarização sempre que internamente a área total seja superior a 32 metros quadrados ou externamente superior a 20 metros quadrados, tá? Então, se você estiver revestindo pisos aí com áreas internas acima de 32 metros quadrados, você vai ter que prever uma junta de dessolidarização, tá? E se for um ambiente externo, aí essas juntas você sempre tem que ter, sempre que essa área for superior a 20 metros quadrados. Além disso, né, eu vou ter que ter juntas de dessolidarização sempre que houver mudança de material ou nos encontros com pilares. E essa junta ela deve ser preenchida sempre com material selante flexível. Como nessa foto aqui, ó, né? Então eu tenho um piso, né, de um terraço aí aberto, né, de uma grande área, 100 metros quadrados de terraço. Né? Então, se é área externa, eu preciso, a cada 20 metros quadrados, ter uma junta de dessolidarização. Então, eu vou dividir essa área, esses 100 metros quadrados, aí, por exemplo, em áreas de 20 metros quadrados, e vou colocar aí pelo menos 5 juntas de dessolidarização, e aí mais juntas na
extremidade, né, no encontro do piso com azulejo, tá? Tudo isso o quê? Para garantir, ó, essa junta de dessolidarização, tá? Ela é aplicada sobre o revestimento e sobre o próprio contrapiso, tá? Porque daí, né, eu vou ter espaço, tá, para os meus materiais trabalharem em conjunto, porque senão eu vou fissurar o meu revestimento, tá? Não tem jeito. E um outro problema em cerâmicas ainda é a eflorescência, tá? Que, de maneira análoga ao que acontece na pintura, são manchas esbranquiçadas na superfície das cerâmicas que são ocasionadas pelo transporte de sais solúveis também a partir da alvenaria e do reboco, ok? Aqui eu trouxe algumas fotos de desplacamento, ó, placas que se descolam do substrato. Isso é um problema muito comum, viu? Uma tia minha, ela teve um problema de desplacamento na casa dela, de fora a fora, assim, em um cômodo, que foi uma catástrofe. Só que ali houve um desplacamento muito próximo, era a fileira da parede, assim, então era uma fileira que estava muito próxima da viga. Ali eu desconfio que talvez a viga tenha trabalhado, né, junto com a laje, e aí aquela região apresentou uma dilatação muito alta e aquela fileira de pisos não conseguiu trabalhar em conjunto e acabou se desplacando por completo. Foi uma fileirinha inteira, assim, desplacada. Ela teve que trocar tudo, né? Olha aqui, no caso de um revestimento de fachada. É até perigoso, né? Imagina um revestimento de uma fachada se descolando, isso aqui vai cair de uma altura muito grande, é perigoso o acidente, né? É muito arriscado, tá? Aqui, muito provavelmente, né, ó, esses revestimentos não ficaram bem aderidos ao substrato no momento da execução. É isso, pessoal. Terminamos em tempo. Eu estava preocupado com essa aula, dela ser muito grande, mas a gente conseguiu finalizar ela em tempo. E agora nós temos 8 minutos finais para discutir, para responder dúvidas. Então, vocês estão com alguma dúvida, pessoal, em relação a essas manifestações patológicas que a gente viu em aço, madeira, pintura, revestimento cerâmico? Tem alguma dúvida? Mandar um bom dia para o Maurício lá e para o Diógenes, né, que mandaram um bom dia aqui no chat. Bom dia, Maurício Diógenes. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu vou abrir esse momento para interação, vou ficar de olho no chat de perguntas e respostas e eu volto já já, tá? Tô de olho aqui, mandem suas dúvidas e contribuições. Volto já. O Maurício mandou aqui para a gente que está tranquilo, sem dúvida sobre a aula de hoje. Maravilha, Maurício. Qualquer coisa, só mandar um alô.
A Erilene, bom dia, Erilene, mandou a seguinte dúvida. Fazendo uma execução bacana, com quanto tempo precisaria de uma manutenção? Execução exatamente do que, Erilene? Porque, assim, dependendo do sistema, né? Porque, pensando numa edificação, a gente tem vários sistemas construtivos ali, né? Você tem as instalações hidrossanitárias, você tem sistema de cobertura, você tem a alvenaria de vedação, né? O ideal é que a gente execute bacana ali, certinho, e que nós não tenhamos que fazer uma manutenção corretiva tão cedo, né? A manutenção preventiva, Eliane, a gente sempre tem que estar de olho, né? Porque se a gente deixa também a edificação abandonada, nós vamos abordar a manutenção de estruturas na próxima aula, tá? É o tema da próxima aula, manutenção e reforços de estruturas. E aí a gente vê que se a gente sempre está fazendo uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva dos nossos sistemas, essa manutenção sai muito mais barata do que corrigir um problema, né? Então, o que se tem muito, né, de problema em edificações novas é problema de infiltração, né? Então, é laje que não foi impermeabilizada adequadamente, ou então baldrame que não foi impermeabilizado adequadamente. Isso a gente tem problema de infiltração, é o pior problema. Tá? Então, muito cuidado em sistemas de cobertura, tá? Garantir que esses sistemas de cobertura estão corretos e estão estanques. Que daí, se a gente tiver um sistema de cobertura deficiente, aí vai permitir infiltração, às vezes, né, na laje de cobertura. E aí, infiltração, gente, a gente vê casos de edificação novinha, que você já está com pintura descolando, sabe? Acabamento em gesso estragado porque infiltrou, é muito problemático, tá? Então, esse tempo aí de manutenção, ele vai variar muito em função do sistema que você está analisando, tá? Mas, e se for uma manutenção preventiva, esse tempo é mais curto, que é o ideal de se fazer, né? Ao invés de uma manutenção corretiva, né? Mas é bacana dar uma olhada aí, né? Acompanhar de perto, dar uma olhada nos seus sistemas, né? Seu sistema de cobertura, se está tudo ok aí. Vamos pensar lá pelo menos uma vez por ano, dar uma olhada, né? Ver como é que tá? E uma atenção especial aí do dono mesmo, né? Para dar uma boa conferida se não está aparecendo nenhuma manifestação patológica. Quanto antes, né? Esses problemas forem notificados, menor o dano que eles causam e mais rápido você consegue resolver, tá? Às vezes a gente fingir, né, fechar o olho e fingir que nada está acontecendo, é comum a gente querer fugir de problema, né? Mas é pior porque essa manifestação ela só se agrava e vai acabar causando danos a mais sistemas, né? A uma maior área, e aí é bem mais problemático. Mas a gente vai estudar, tá? Manutenção e reforço de estruturas na próxima aula, tá, Irilene? Aí, se depois, se você quiser, né, especificar exatamente qual sistema que você está falando, né, para manutenção e execução, aí a gente pode ser mais preciso na resposta. Mas esse tempo ele varia, né? Ele vai variar, né? Uma cobertura, né, a gente vai ter que muitas vezes dar manutenção, como ela está exposta, né, ao ambiente externo, às vezes ela vai, né, a gente vai precisar fazer uma manutenção maior do que às vezes o meu piso interno, né, às vezes a minha instalação hidrossanitária pode dar mais problema. Então esses tempos variam muito, né? Geralmente a gente dá manutenção quando enxerga alguma coisa errada, né? Mas para edificações grandes daí, né, para edifícios verticais, aí nós temos todo um cronograma, né, de manutenção preventiva, que aí a gente contrata profissional, né, profissionais, grupos que vêm e fazem a manutenção preventiva da edificação, né? Aí nós estamos falando de sistemas bem maiores, tá? Aí existe, né, uma periodicidade que a construtora, né, recomenda para que se faça essa manutenção preventiva da edificação. Bom, pessoal, então eu vou encerrando por aqui, né? O nosso tempo acabou também. Eu agradeço a companhia de todo mundo, as dúvidas aí, as interações, tá? E me despeço por aqui, desejo um bom fim de semana para todo mundo. Nos vemos sábado que vem, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.